Olá pessoal, esse vídeo aqui ele tem o intuito de ajudar os alunos que têm alguma dificuldade em entender a formação de imagens periférico. Procurei fazer um trabalho bem simples, bem pausado, bem passo a passo para que vocês possam entender, tá bom? Então a gente vai falar sobre espelho esférico, tá? O espelho esférico, pessoal, vai ser formado por superfícies curvas, lisas e com alto poder de reflexão. Por exemplo, nós temos aqui essa colher aqui de metal, né, pessoal, extremamente polida. Então ela funciona aí como um espelho esférico, tudo bem? Os espelhos eles vão se classificar de acordo com a curvatura voltada para o observador. Esse daqui é um espelho côncavo, certo? E esse daqui é um espelho convexo, tá? Deixa o professor pegar o laser aqui, eu acho que é melhor eu pegar o laser. Então, esse cara aqui vai atuar como um espelho côncavo e esse cara como um espelho convexo. A gente vai estudar o comportamento de cada um desses espelhos aí, tá bom? Eles são extremamente úteis, pessoal, no nosso cotidiano. Então ele tem a capacidade de aumentar ou diminuir os objetos, consequentemente o campo visual. Então no campo visual eu posso ter aqueles espelhos convexos usados em retrovisores, em shopping, para eu poder aumentar o campo visual das pessoas, evitando choque, visando, por exemplo, no estacionamento de um veículo, ele ajuda muito aqueles pontos cegos de veículo. Então, o espelho, no caso específico, o convexo, ele tem essa utilidade. E o espelho côncavo, pessoal, principalmente instrumentos cirúrgicos de odontologia, ele ajuda muito, tá bom? Espelho de segurança de lojas, permitindo a visualização de uma grande área. Quando eu tenho, pessoal, 3, 4 chegadas, ou 3, 4 vias que compõem para o mesmo ponto, às vezes é necessário que as pessoas saibam o que vem vindo do outro lado. Então a gente usa, nesse caso, o espelho convexo. E retrovisores, pessoal, de automóveis, ampliando a visão, tá? E em telescópios também a gente tem a utilização de espelhos esféricos. Instrumento odontológico, ampliando a área de observação da boca da pessoa, pessoal, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos essa foto aqui, ó. O odontólogo está examinando aqui a dentição e ele usa esse aparelhinho para aumentar a visão e ele ter a capacidade de um diagnóstico melhor sobre o seu dente. E esse daqui, ó, é utilizado, pessoal, para um campo visual, aumentando a percepção da pessoa que esteja aí, não esteja vendo ao seu redor, ela consegue, através do espelho, conseguir enxergar isso daí, tá bom? Uma outra propriedade dos espelhos esféricos, pessoal, é a capacidade de ele concentrar raios de sol. Então, para você ter uma ideia, em Odeilo, na França, há um forno capaz de atingir temperatura de 3.000 graus Celsius, pessoal. É uma temperatura altíssima. E essa temperatura ela serve para aquecer a água e produzir a vapor sobre alta pressão. E esse vapor sobre alta pressão é capaz de gerar girar geradores elétricos, tá? Produzindo o que, galera? Energia elétrica, né? Por exemplo, pessoal, esse forno solar, pessoal, ele é montado estrategicamente num ponto onde ele recebe os reflexos de luz de 11.000 espelhos planos colocados estrategicamente numa encosta de montanha, pessoal, que refletem diretamente para um ponto, pessoal, receptor desse forno solar. E ele faz essa captação, concentra tudo num ponto e toda essa energia solar, pessoal, ela vai servir para energia térmica e, consequentemente, aquecimento de água e, consequentemente, transformação de energia, o que, galera, elétrica, tá? A radiação solar, pessoal, depois de refletir-se no espelho côncavo, ela recebe o raio de luz refletido pelo espelho plano num ponto estratégico, certo? Cujo caminho, pessoal, seja que quando ele refletir-se sobre ele mesmo, ele vai na direção do foco
E isso vai fazer com que uma concentração de raio de luz em cima desse ponto, fazendo com que o gerador, que o forno atinja a temperatura dessa magnitude, tá bom? Esse aqui é o tal forno, pessoal, tá vendo? Olha só isso, a, a superfície refletora dele. Este aqui, pessoal, eles recebem toda a informação ou radiação solar, pessoal, refletida pelos panos, através de dispositivo, eles jogam aqui, e isso aqui reflete diretamente o que, galera? Os raios solares dirigidos batem aqui, isso aqui reflete para um ponto estratégico aqui, tá bom? Isso aqui já é um forno, pessoal, mais rudimentar, mas mesmo assim, pessoal, com a capacidade de produzir aquecimento solar. Ó, tá vendo essa marmita aqui, ó, ou essa frigideira aqui? Ela está colocada exatamente sobre o foco desse espelho côncavo. Todo raio solar, pessoal, que bate nessa superfície aqui, ele reflete exatamente em cima daqui. Aí o cara consegue fritar um alimento, consegue cozinhar um alimento. É a mesma coisa que desse lado, cada um com a sua característica, mas todos obedecendo o mesmo princípio físico. Os raios solares refletem, e aqui onde está essa panela coincide exatamente com o foco desse espelho. É a mesma coisa aqui. Onde que eu coloco essa frigideira? Exatamente no ponto estratégico, que é o quê? Que é o foco do espelho côncavo, tá bom? Os elementos mais importantes de um espelho esférico, pessoal, são o vértice do espelho, o centro de curvatura, o raio de curvatura. O centro de curvatura e o raio de curvatura é o mesmo ponto estratégico, né? Só que o centro de curvatura é o centro da superfície esférica onde se originou a calota. O raio de curvatura da superfície onde se originou a calota. Tá bom? Então, pessoal, centro de curvatura e raio de curvatura, estamos falando praticamente da mesma coisa, tá bom? O eixo principal, pessoal, é determinado pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. A distância focal ou o foco principal é a distância entre o foco e o vértice. E o eixo secundário, pessoal, qualquer eixo que passe pelo centro de curvatura e não passa pelo vértice do espelho. Neste momento, pessoal, nós não iremos estudar esse eixo secundário aqui, tá legal? Nós vamos nos ater às coisas um pouco mais simples, mais o suficiente para você resolver qualquer exercício de ótica, tá bom? Só que nós temos o seguinte, pessoal, para que nós tenhamos imagens realmente boas, né, nós temos que ter condições específicas de nitidez, que a gente chama condição de nitidez de Gauss. Certo? Esse cara ele desenvolveu um estudo muito grande sobre mecanismos ópticos, pessoal, e ele determinou, pessoal, os seus estudos levaram ele a deduzir, pessoal, que para eu ter uma imagem nítida no espelho esférico, os raios incidentes no espelho esférico eles devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo óptico, tá bom? Os raios devem ser paralelos ou pouco inclinados em relação ao eixo óptico, propagando-se próximo a ele. Então, pessoal, nós podemos ter um ângulo de abertura alfa no máximo, pessoal, até 10 graus. Tá? Então, o nosso estudo hoje, a nível do ensino médio, nós vamos estudar, pessoal, esses raios de luz menor que incidência de 10 graus. Tá bom? Beleza? Então, todo e qualquer estudo nosso está em cima dessa condição de nitidez de Gauss. Nessas condições, pessoal, vamos trabalhar só com o espelho em torno do vértice. Tudo bem? Tá? E uma coisa importante aqui, pessoal, é que o foco no espelho esférico de Gauss, o raio de curvatura é dividido por 2. Se o raio de curvatura é 30, você divide por 2, o foco é 15. Se o raio de curvatura é 50, o foco vai ser 25, é sempre a metade, tá bom? A formação de imagens e raios de luz notáveis, pessoal. A imagem se forma pela intersecção dos raios de luz. Os raios de luz, pessoal, que nós vamos trabalhar, que na verdade é, são 3, mas utilizaremos mão de 2, tá bom?
Primeiro, o raio de luz paralelo ao eixo óptico, ele tem um comportamento específico. O raio de luz passando pelo foco, ele tem um comportamento específico. O raio de luz incidindo no vértice do espelho, ele tem um comportamento específico também, né? A gente vai estudar cada um desses raios de luz aí. Tá legal, turminha? Então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos ver, vamos enxergar, né, pessoal, os elementos de um espelho, tanto côncavo quanto convexo. Faltou um acento aqui, peço que vocês me perdoem, pessoal. Então vamos lá, aqui eu tenho esse eixo óptico e eu tenho esta simbologia, pessoal, de um espelho côncavo. O que serve para o côncavo serve para o convexo, tá bom? Então aqui eu tenho, pessoal, esse cara aqui. Eu tenho, pessoal, a minha distância focal. Eu tenho, pessoal, meu centro de curvatura. Lembrando, pessoal, que essa distância aqui é igual a essa distância aqui, tá bom? Nós temos, pessoal, esse eixo óptico cujos valores positivos estão à sua direita, tá bom? Então, esse é o foco do espelho, pessoal, esse é o centro, o raio de curvatura, o centro de curvatura. Esse daqui, pessoal, é o vértice do espelho. Então, esses elementos é importante que você conheça. Somente você distinguir o foco, o vértice do espelho, tudo bem? Você saber que quando nós nos referimos a esses termos, pessoal, você saber exatamente o que está havendo aí com relação a esse espelho, tá bom? Construção gráfica e raios notáveis, pessoal. Então agora vamos ver. Eu tenho, pessoal, um raio notável paralelo ao eixo óptico. Tudo bem? Qual é o comportamento dele? Toda vez que ele for paralelo, pessoal, ele reflete na direção do foco. Tá legal, turminha? Ele reflete em todo o raio paralelo, ele incide no espelho e reflete na direção do foco. Todo raio paralelo ao eixo óptico, ao incidir, reflete na direção do foco. Então, isso é importantíssimo que você saiba. Tá? Quando você vai determinar a imagem graficamente, você sabe que o comportamento do raio paralelo, o comportamento dele após a reflexão, reflexão é direção ao foco. Você tem aqui, pessoal, e agora olha só. Você tem esse raio de luz passando exatamente sobre o foco. Aquele outro era paralelo e refletia na direção do foco. Este cara vem do infinito e passa pelo foco. Qual é o comportamento dele? Refletir paralelamente ao eixo óptico. Ah, tá, professor. Naquele outro, ele vinha paralelo ou refletia na direção do foco? Esse cara vem na direção do foco e reflete paralelamente ao eixo óptico. Beleza? Ok. Agora olha só, pessoal. Eu tenho um raio de luz, pessoal, que incide exatamente sobre o vértice do espelho, tá bom? Qual é o comportamento dele? Reflete simetricamente. Todo raio incidente no vértice do espelho reflete simetricamente. Então você vai ter o que, galera? Que o θ de incidência é igual ao ângulo θ de reflexão. Se aqui é 10, aqui é 10, aqui é 8, aqui é 8. Então, qual é o comportamento desse raio incidente no vértice? Reflete simetricamente. Tá bom? Então, é importante eu saber. Por que é importante eu saber a latência? Porque daqui a pouco você vai usar esses raios exatamente para determinar a imagem. Tá bom? Todo raio de luz que incide no vértice do espelho reflete simetricamente, ou seja, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo aqui igual a esse ângulo aqui. E nós temos, pessoal, um terceiro raio, que é o que passa pelo centro de curvatura. Ó, tá vendo? Esse raio passou pelo centro de curvatura, ele reflete sobre ele mesmo, pessoal. Tudo bem? Ó, tá? Ele reflete sobre ele mesmo. Esse raio é um pouquíssimo usado, tá bom? Mas qual é o comportamento de um raio de luz que passa pelo centro de curvatura? Ele reflete no espelho e reflete sobre si mesmo, tá bom? Beleza? Então, esses são os raios notáveis, são esses raios que nos permitem o estudo e a formação das imagens, galera, tá legal? Todo raio de luz que passa pelos contornos reflete sobre ele mesmo.
Agora, turminha, que vem a parte mais importante. As imagens em espelhos esféricos. Neste primeiro momento eu vou estudar o que, galera? Eu vou estudar espelho côncavo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro objeto que eu vou estudar é antes do centro de curvatura. Eu tenho o espelho côncavo, centro de curvatura, o foco. Eu tenho um objeto colocado aqui, certo? Primeiro raio, é um raio paralelo. Ah, professor, vai na direção do foco. Beleza pura. O segundo raio vai passar pelo foco e vai refletir o quê? Paralelamente, tá? Então há uma intersecção entre os raios, entre o raio azul e o raio verde. E aqui se forma a imagem, pessoal, ó. Tudo bem? Aqui se forma a imagem. Então a imagem, pessoal, ela tem várias características. Quanto à natureza dela, ela pode ser virtual ou ela pode ser real. Ela pode ser direita ou ela pode ser invertida. E ela pode ser maior, menor ou igual ao objeto. Toda vez que a imagem estiver invertida, que nesse caso ela é real. E aí, pessoal, essa imagem aqui, ó, é menor do que o objeto. Então você vai ter uma imagem menor. Você vai ter uma imagem invertida e toda imagem invertida ela é real. Tá? Toda vez que o teu objeto estiver atrás do centro de curvatura de um espelho côncavo, qual é a imagem formada? Menor, invertida e real. Mas se o professor estivesse aqui atrás, não importa. Estando atrás do centro de curvatura, ela vai ser menor, invertida e real. Beleza? Então essa é a primeira imagem que nós temos. Objeto sobre o centro de curvatura. Então eu tenho objeto exatamente sobre o centro de curvatura. Ok? Então, ok? Passa pelo foco, professor. Passou pelo foco, reflete sobre, paralelamente ao eixo óptico, e eu tenho aqui, galera. Ah, tá, professor. Beleza. Então, objeto sobre o centro de curvatura aqui, latência, ele vai gerar para mim uma imagem invertida. Toda imagem invertida, ela é o que? Ela é real. E aqui, ó, vocês dá para ver, até pela simetria do desenho, que a imagem, pessoal, é exatamente igual aqui. Igual ao objeto, tá? Então, ela vai ser igual, ela vai ser invertida, e sendo invertida é o que, galera? A professora, ela é real. Toda imagem invertida é real. Tá legal? Então, já vimos dois tipos de imagem. Atrás do centro de curvatura, menor, invertida e real. Sobre o centro de curvatura, igual, real e invertida. Agora, vamos numa outra situação, pessoal, que é o foco, que é o centro de curvatura. Vamos colocar entre o centro de curvatura e o foco, pessoal. Ok? E olha onde o professor colocou, entre o centro de curvatura e o foco. Mas se o senhor tivesse colocado aqui, professor, tanto faz. Portanto, se ele estiver nesse meio aqui, ó, ele vai gerar um único tipo de imagem. Objeto, paralelo, opa, lá, tá, já estamos craque nisso. E vou fazer passar pelo foco. E olha, pessoal, ah, tá, aonde que vai formar a imagem, galera? Vai formar aqui, ó, tá vendo, ó? Ah, tá, professor. Pronto, ó. A minha imagem, certo? Ah, tá, professor, ó, ela é invertida. Se ela é invertida, ela é real. E esta imagem, com certeza, é maior que o objeto. Então, nós temos que característica de imagem, galera? Maior, invertida e real. Tá? Então, ó, temos três imagens. Antes, menor, invertida e real. Sobre o centro de curvatura, igual, real, invertida. Entre o centro de curvatura e o foco, invertida, real e maior. E vamos agora colocar o objeto sobre o foco e ver o que acontece, pessoal. Então, olha só, pessoal. Eu tenho um espelho côncavo, eu coloquei o objeto sobre sobre o foco. Olha só. Bem, latência, você vai colocar o raio, vai passar pelo foco, tranquilo. Ah, professor, mas agora não dá a passar, o segundo raio não dá a passar pelo foco. Mas eu vou incidir no vértice, pessoal. Ah, tá, latência, beleza pura. A reflexão ela é simétrica, pessoal. E o que eu observo do raio verde e do raio azul? Professor, eles são paralelos. Se eles são paralelos, pessoal, não vai haver intersecção entre eles, não tem formação aqui desse lado. Então eu prolongo, pessoal.
Mas, professor, se você prolongar também desse lado são paralelos, então não vai haver intersecção. Se não vai haver intersecção, não tem imagem. Então a gente diz que essa imagem é o que, galera? Ela é imprópria. Ok. Antes do centro de curvatura, menor invertida e real, sobre o centro de curvatura, igual real invertida. Entre o centro de curvatura e o foco, maior real invertida, sobre o foco impróprio. Agora só nos resta mais uma posição, pessoal, entre o foco e o vértice do espelho, tá bom? Vamos lá, estou colocando, pessoal, o objeto entre o foco e o vértice do espelho, que é esse ponto aqui, tá bom? O professor esqueceu de colocar o vértice aqui, mas tudo bem. Ok, vamos lá, beleza, ok. Tá, professor, beleza. Agora, o que você observa? Que o raio verde e o raio azul estão abrindo do lado de baixo. Então, se eu fizer o prolongamento deles, pessoal, olha só o que acontece. A latência aqui ele não vai encontrar, mas aqui ele se encontra, professor. Veja bem que o prolongamento não são os raios reais. E eu tenho o quê? Tá, latência. Você tem a imagem aí. E agora a novidade, essa imagem invertida é direita. Professor, é direita. Toda imagem direita, ela é virtual. Tá? Toda imagem direita é virtual e ela é maior que o objeto. Então, essa imagem, pessoal, ela é maior, ela é direita. Se ela é direita, ela é o que, galera? É virtual. Então, são essas 5 imagens que você tem ou obtém de um espelho côncavo. Certo? Atrás do centro de curvatura, menor, invertido e real, sobre o centro de curvatura igual, invertido e real, entre o foco e o centro de curvatura maior, invertida e real, sobre o foco imprópria, e entre o foco e o vértice maior, direito e virtual. Beleza? E agora nós temos o espelho convexo, e esse espelho convexo, pessoal, ele só gera um tipo de imagem. Então, tá? Eu tenho esse espelho é um espelho convexo. Não importa aonde eu colocar o objeto, que não importa, ele vai gerar um único tipo de imagem. Então eu estou colocando, pessoal, esse aqui é o foco do espelho convexo, ele fica atrás do espelho, tá? Isso vai gerar um foco negativo. Quando a gente for estudar a equação de Gauss, vocês vão ver lá que no espelho convexo o meu foco é negativo, tá bom? Mas vamos primeiro usar aqui a formação de imagem, depois a gente vai fazer outra coisa. Então, olha, pessoal, coloquei o objeto aqui, em qualquer posição que eu coloque. Olha só o comportamento do raio, pessoal. Bateu, tá. Só que olha bem, galera, o foco tá lá atrás. O raio de luz não atravessa o espelho, ele bate e reflete. Mas que direção que ele reflete, ó? Direção do foco, pessoal, olha só. Tudo bem? A direção do foco. Obedece o princípio lá dos raios notáveis. E agora eu vou incidir, pessoal, no vértice do espelho. Ok, então novamente a gente observa que o raio azul e o raio verde tomam sentidos completamente distintos um do outro, não há nenhuma possibilidade deles se encontrarem aqui, mas o prolongamento sim, pessoal. Veja bem, nesse instante aqui, o prolongamento do raio verde e azul, eles se interceptam. Então nós temos o que, galera? A imagem aqui. Latência, essa imagem ela é direita. Se ela é direita, é virtual. Só que agora, pessoal, ela é menor que o objeto. Imagem. Ela é direita. Ela é virtual. E ela é menor. A única possibilidade de um espelho convexo gerar uma imagem é ser direita, virtual e menor. O espelho côncavo oferece a você 5 oportunidades. O espelho convexo não, é uma só, direita, virtual e menor. Toda imagem real é invertida e projetável. Toda imagem direita é virtual e ela não é projetável. Eu não consigo projetar essa imagem numa tela. Tá bom? Beleza? Ok, vamos lá.